surgem, mesmo você servindo a Deus, existem algumas dificuldades, amém? Existe refrigério, no nome de Jesus, mas quando você serve a Deus, você tem que renunciar a algumas coisas, você tem que abrir a mão de algumas coisas, para que você cumpra os planos de Deus para a sua vida. E os planos de Deus são mais altos do que os nossos, amém? E eu quero te dizer uma coisa, existe graça em meio à sua caminhada. Existe unção, existe poder de Deus para você fazer aquilo que você humanamente não poderia fazer. Existe uma habilidade divina que foi depositada dentro de você. Qual que é o seu papel, meu irmão? Se manter no primeiro amor todos os dias. O que eu quero falar com você nessa noite é sobre o primeiro amor. Amém? Você deve manter o amor de Deus fluindo na sua vida como era no início. Totalmente apaixonado por Deus. E muitas vezes o diabo ele vem querer jogar um balde de água fria em nós. Amém? Eu gosto, talvez você não goste de boxe, de MMA, de lutas, mas eu gosto. Fabião gosta também, né, Fabião? E eu gosto de assistir ali porque eu reflito sobre muita coisa. No meio das lutas, no meio de futebol, por exemplo, não existe nenhum campeão eterno. Você concorda comigo? A pessoa ela pode estar numa condição de campeão, mas ela não é campeão eterno. Sempre tem alguém treinando, sempre tem alguém evoluindo, sempre tem alguém se aprimorando para que ele possa superar um time, para que ele possa superar um adversário. Mas você já parou para pensar na sua condição em Cristo? Como que é? Deus ele te fez mais do que vencedor, meu irmão. Você sim é um campeão eterno. Para que você permaneça nessa condição, você precisa estar colocado na vontade de Deus. Você já pensou? O diabo, ele tenta colocar você num ringue. Amém? Você não está no ringue lutando com o diabo. Mas ele tenta colocar você num ringue. Só que, meu irmão, você já é mais do que vencedor. Qual que é o resultado disso? Que coisa maravilhosa é você ser colocado num cenário de luta, onde ele vai querer lutar com você, sabendo que o juiz já está levantando a sua mão para o alto e dizendo, a vitória é sua. Eu já lutei a sua batalha. Eu morri na cruz para que você pudesse ter vida. Eu fiquei enfermo naquela cruz para que você fosse curado. Eu me fiz pobre para que você fosse suprido. Meu irmão, qual é a dificuldade que tem se levantado contra você? Aquilo muitas vezes pode ser um pouco desconfortável, mas o resultado é certo. Jesus está com as suas mãos estendidas. E a sua posição é de vitória, é de honra, é de glória. Cristo, quando ele morreu na cruz, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. No momento em que Cristo ele morreu, aquilo simplesmente simbolizava toda a humanidade, toda a igreja, todo ser humano sendo pendurado naquela cruz. Nós sabemos que ele desceu até as profundezas do inferno, ele ficou alguns dias ali, mas a morte não pôde o deter. Amém? Glória a Deus. E quando ele desceu até as profundezas, nós estávamos simbolizados juntamente com ele, porque ele se fez pecado por nós. Mas chegou um tempo em que Deus disse um basta, e deu autoridade para ele, para que ele arrancasse a chave dos infernos, e no momento em que ele fez isso, a Bíblia fala que ele subiu. E quando ele subiu, meu irmão, nós subimos juntamente com ele, porque aquilo simbolizava toda a humanidade. E quando nós subimos juntamente com ele, o que Jesus fez? Ele se assentou à destra de Deus. E é por isso que Efésios, no capítulo 12, diz que nós estamos assentados com Cristo, muito acima de qualquer principado e potestade, nas regiões celestiais, nós estamos assentados com Cristo. Essa é a posição que Cristo conquistou para você, meu irmão. Então, quando o diabo tenta entrar no ringue com você, a sua consciência tem que estar em Deus, naquilo que Ele fez por você. E sabe, meu irmão, você está assentado à destra de Deus. E quando Ele se levanta contra você, você fala com autoridade no nome de Jesus, o que Ele deve fazer? Sair da sua frente. Sabe, algumas vezes pode ser um pouco desconfortável, mas se você permanecer naquilo que Deus ele disse ao seu respeito, ele vai ter que se dobrar. Pode ser que demore um pouquinho para que a sua mão seja levantada, meu irmão, mas ela vai ser levantada e ponto final. Ela vai ser levantada, ponto final. Sabe, eu gosto de uma frase de uma banda antiga, eu gosto de escutar algumas coisas meio antigas, e se eu falar a frase, pode ser que alguns de vocês até conheçam, né? De uma música falando assim, que o diabo ele pode nos roubar uma flor,
mas ele jamais vai roubar a nossa primavera. Ele pode querer te incomodar alguma coisa, meu irmão, mas ele jamais vai roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer que existe unção sobre a sua vida, existe graça de Deus para suportar qualquer dificuldade, meu irmão. O que você deve se fazer é se manter cheio do amor de Deus. Assim, quando você entregou a sua vida para Jesus, você fez a confissão da salvação, você começou a se tornar apaixonado por Jesus, meu irmão, mantenha esse amor diante de você todos os dias. Mantenha esse amor, mantenha um desejo ardentemente de buscar o Senhor. E sabe, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida chata, uma vida meio desanimada, uma vida, deixa a vida me levar, tá tudo bem, tá bom assim. Não, não tá bom, meu irmão. Existe muito mais em Deus, existe muito mais para que você realize no Senhor. A vida com Deus, a caminhada cristã, ela é divertida. Você sabia disso? Divertida porque eu me divirto e eu me alegro vendo pessoas sendo salvas. Eu me divirto e eu me alegro vendo pessoas sendo curadas. Eu me divirto e me alegro vendo pessoas brilhando, crescendo, avançando no Senhor. Que coisa boa é! Como é bom você ver uma pessoa ali que você nunca conversou com ela. A hora que ela abre a boca, meu irmão, inspirada pelo Espírito, sai uma palavra que você nunca ouviu na sua vida. E aquilo entra dentro de você, traz vida para o teu espírito. Você precisa dar crédito àquilo que você ouve. Amém? Você deve chegar aqui com expectativa daquilo que Deus ele vai falar com você. Eu gosto de falar isso assim, eu, Vinícius, não tenho a capacidade de mudar a sua vida, mas se você abrir o seu coração, atento para aquilo que o Espírito Santo vai fazer, e Ele quer fazer, meu irmão, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então você deve estar desejoso por parte de Deus. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Todos acharam? Sabe de uma coisa, talvez você pode estar pensando, mas Vinícius, eu estou no meu primeiro amor. Está tudo bem comigo. E talvez não esteja tudo bem com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe a vacina e existe o antídoto, amém? A vacina ela serve para prevenção, para que os sintomas não te afetem. E já o antídoto ele combate o sintoma que já está manifesto diante de você. Então você analisa, faz um julgamento da sua vida e vê como você vai aplicar nessa noite, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim, carta à igreja em Éfeso. O anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E os achastes mentirosos. Versículo 3. Tens perseverança, e suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, Apocalipse, aqui no capítulo 2, nós vemos aqui uma carta escrita por inspiração através de João. Amém? O Espírito Santo tinha dado uma visão para ele e ele começou a escrever aquilo e ele mandou. E se você reparar no versículo 1, diz ao anjo da igreja, aquilo estava se referindo à liderança daquele local. E ele começa falando assim, eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês se aborrecem com aqueles que se levantam em mentira, que se dizem apóstolos, mas não são. Eu sei as obras que vocês têm feito. Eu sei as dificuldades que vocês estão passando, mas vocês perseveraram. Começa dando um elogio.
Mas ele, de repente, ele repreende, falando assim, mas vocês têm abandonado o primeiro amor. Se arrependa, tome um rumo diferente e volte para a condição em que você estava desde o início. Foi isso que Deus quis dizer. Amém? Então, ali se referia à liderança, mas isso é um princípio que nós devemos tomar para a nossa vida também. Nós devemos manter o amor de Deus fluindo na nossa vida cada vez mais intensa. Cada vez mais intensa, meu irmão, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E eu te digo uma coisa, o nosso estilo de vida vale muito mais do que você pegar o microfone e vir aqui e pregar. A sua integridade, o modo como você se porta diante das pessoas, vale muito mais do que qualquer palavra. Sabe, é interessante como o estilo de vida de alguém pode impactar muito mais do que qualquer palavra dita. E isso deve ser preservado dentro de você, o amor de Deus. Você não deve, se você vê alguém passando por alguma dificuldade, você não deve viver simplesmente ignorando. Não há mais tempo para isso. E eu gosto de dizer uma coisa, você já parou para pensar que Jesus, ele já foi há mais de 2000 anos atrás? Faz tempo isso. E aí? Eu te digo uma coisa, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. E quanto mais nós impactarmos algumas vidas, mais rápido nós vamos salvar a humanidade, nós vamos livrar pessoas, porque o diabo está ali tentando roubar algumas vidas, amém? Mas nós estamos aqui representando a Cristo, desfazendo as obras do diabo. Nós jamais podemos dar de frente com alguma pessoa, passando por alguma dificuldade e ficarmos quietos, de boca fechada. Sabe, um simples abraço pode impactar tremendamente a vida de alguém. Uma simples atenção, um bom dia, uma boa noite olhando nos olhos da pessoa, pode fazer uma total diferença, meu irmão. Eu te digo que eu já vi coisas muito doidas. De pessoas aceitando a Cristo por causa de um ambiente onde as pessoas estavam alegres, ali cumprimentando, a pessoa se sentiu amada. Isso favoreceu para que a palavra de Deus fosse ministrada e ela aceitasse a Cristo. Amém? Então, só que isso não deve ser simplesmente só dentro da igreja. Isso deve ser para fora. O seu maior chamado, meu irmão, é fora da igreja. Você sabia disso? Impactar as pessoas aqui dentro da igreja é bênção de Deus. Mas melhor do que isso é impactar aqueles que estão lá fora, meu irmão. Precisando de salvação. Amém? Então, ele diz aqui, lembra-te de onde você caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Sabe, quando nós analisamos e estudamos ali a cidade de Éfeso, ela representa, tá, uma das mais vigorosas e complexas comunidades cristãs no Novo Testamento. E ela representa a igreja de uma era apostólica. Mas uma característica de erro dessa igreja, meu irmão, era a frieza espiritual, que vinha se manifestando. Sabe, eles sofreram muitas perseguições por causa do nome de Cristo. Quando Cristo partiu, começou uma perseguição doida. Mas nós sabemos ali que houve muitos mártires, eles passaram por dificuldades e alguns eles se desviaram do caminho. As pressões, elas surgiam diante deles. É como eu disse, trazendo para a sua vida. Eles não eram desse mundo, mas eles estavam nesse mundo. E eles tinham responsabilidades para se cumprirem. E uma delas, servindo a Deus, isso trouxe perseguição para eles, e pode ser que isso tenha desanimado. Eu digo isso porque isso é uma coisa muito comum de nós vermos as pessoas desanimadas, mediante alguma situação desagradável. E a pessoa ela fica meia fria. Deixa eu ler com você aqui. Apocalipse, ó, não precisa abrir, tá? Apesar de você já estar aberto, eu quero ler uma versão da mensagem, tá? A mensagem, ela é um livro parafraseado da Bíblia. Amém? No versículo 4 dessa Bíblia está falando assim, ó, mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder. Sabe, eu gosto de ler essa versão parafraseada, porque em alguns textos é umas coisas assim bem... Desenvolve o seu raciocínio e você fala, nossa, que legal isso, né? Então, meu irmão, eu não sei como é que você se encontra nessa noite. Se você tem vivido uma vidinha mais ou menos com Deus. Mas eu te falo uma coisa, é tempo de você voltar às primeiras obras. É tempo de você voltar ao primeiro amor.
E se você, está tudo bem com você, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, seja mais intenso em Deus. Seja mais intenso. Amém? Glória a Deus. E sabe, as correrias do dia a dia, elas são bem malucas, né? A gente as coisas estão cada vez mais corridas. A gente vai fazendo um monte de coisa. Esses dias aí eu me deparei, eu queria ir no cinema, né? Assistir, como é que é o nome mesmo? Do filme da Marvel lá? Liga da Justiça, é isso mesmo, né? Aí teve uns irmãos aí que foram aí, ó, já tô aqui. Falei, poxa, nem convidou para ir no cinema, né? Brincadeira. E aí eu fui no cinema, e aí acabei tendo que resolver algumas situações de celular, vendo que eu precisava comprar um novo celular. E o tempo passou rápido ali, aí chegou na hora de ir embora, eu peguei e falei assim, tô com fome, né? Vou comer alguma coisa, né? Sabe como é que gordinho é, né? Aí cheguei, fui lá no McDonald's, né? Porque 2 minutinhos, né? Coisinha rápida. Fui lá, pedi uma promoção lá, peguei, estava indo embora. Aí eu peguei o lanche na mão, eu me deparei falando assim para Dani. Dani, vamos embora que a gente tem que buscar a Sara. Ah, Dani, você tá louco? Ela tá com a minha mãe, tá tudo bem, senta aí, come. Não, vamos lá que eu tenho que buscar a Sara. Sabe, meu irmão, você sabe o que eu queria fazer? Eu queria pegar aquele lanche e ir comendo no meio do caminho, porque eu queria... Por quê? Porque a correria do dia a dia vai te moldando desse jeito. Vai te moldando desse jeito. E você vai se acostumando com isso, meu irmão. E essas coisas assim, você vai ficando mal acostumado. E aí tudo que acontece diante de você, você quer resolver rápido, você quer fazer as coisas rápido. Meu irmão, podia muito bem sentar ali, comer aquele lanche e desfrutar, sabendo que está tudo bem. Sabe, tem coisas que surgem diante de você, meu irmão, que eu quero te dizer, está tudo bem. Não precisa ficar apavorado, não precisa correr, não vai fazer diferença. Existem coisas que Deus ele está trabalhando ao seu favor, para que fique tudo tranquilo. E sabe, essa geração que nós vivemos, geração micro-ondas, geração fast food, tem pegado a muitos. E sabe, eu nem me deparei, meu irmão. Aí a Dani falou assim, você está virando fast food. Rapaz, eu estava mesmo. E sabe, esse tipo de coisa, ele causa em você impulsos, tá? E você agindo no impulso, você tem grandes chances de quebrar a cara. Eu vou falar, o Felipe falou assim, fala disso daí, que a Fran hoje foi lá fazer a sobrancelha na estética, ela me viu falando de uma situação lá, que eu nem vi que ela estava lá. Daí ela perguntou, o celular da Dani esses dias atrás, ele foi roubado lá em Curitiba. Ela estava no hotel, e aí ela foi fazer um curso, ela atravessou a rua para ir no restaurante comer junto com o pessoal. E aí, no meio de 50 pessoas, ela estava voltando, ela foi apremiada de um cara de bicicleta passar lá. Passou correndo assim, estava com o celular na mão e a carteira, o cara passou, ninja, pegou tudo e foi embora, roubou o celular dela. E aí nós estávamos ali resolvendo algumas coisas aqui em Bauru, né? Do celular, e o dela é o iPhone, ECA, né? Os fãs de Android. O celular dela é o iPhone, tem como a gente bloquear o celular, amém? Bloqueei o celular e a pessoa não tem como utilizar mais. E eu entrei lá com a senha dela, bloqueei o celular, comecei a rastrear. Você rastreia, você vê lá em que rua que está, tudo, né? Ele ligava o celular e ele desligava, né? Para não ser rastreado. Então eu fico imaginando ele ligando o celular, emitindo aquele alerta, bloqueando. Rapaz, mas sabe de uma coisa que aconteceu hoje comigo? Eu fiquei muito furioso. Eu fiquei bravo mesmo, mas pensa uma pessoa brava. Hoje de tarde eu estava ali, de tardezinha, estava ali lendo a Bíblia um pouquinho para vir pregar nessa noite, estava meditando sobre aquilo que Deus tinha falado no meu coração, né? E aí chegou um SMS no celular da Dani, iCloud, né? Perfeita a mensagem, meu irmão. Você não tem noção. Perfeito a mensagem. Chegando, o seu celular foi a uma das nossas autorizadas da Apple, em Curitiba, Paraná. Entre nesse link para que você faça o cadastro, você retire no lugar. Sabe, eu estava tão esperançoso em pegar esse celular, meu irmão. Uma mensagem perfeita, um link perfeito, eu cliquei. Idêntico ao original, mas não era original, você já está imaginando o que aconteceu, né? Eu estou falando para você que eu fiquei bravo, porque é o seguinte, eu trabalho com tecnologia, meu irmão. Eu lido com coisa muito pior do que essa. Amém? E aí eu entrei naquele link ali, já digitei o usuário e senha, localizei, ele falou, cadê? Onde está esse celular? E eu percebi que nada aconteceu, e ficou tudo perfeito, as imagens, Aí eu entrei no outro site, na hora que eu entrei no outro site, apareceu lá, não há nenhum dispositivo vinculado à sua conta. O site que a pessoa pegou e ela desenvolveu, foi preparado para enviar um e-mail com a senha e o usuário que eu digitei
para que ele pudesse desbloquear aquilo que eu tinha bloqueado e ele pudesse usar o celular. Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus do céu, como esse povo como que o diabo é sujo, fica inspirando pessoas a fazer coisa errada, aonde que se aquela pessoa pegasse aquela habilidade que ela tem e trazesse para algo que edificasse a vida dela, seria tremendo. A pessoa ter uma ousadia de passar no meio de uma galera, roubar um celular e sair correndo, a pessoa é ousada, concorda comigo? Porque ela não usa essa ousadia dela para trabalhar com vendas, por exemplo, e ganhar um dinheiro honesto. E aí eu comecei a pensar assim, pô, ela tem uma habilidade muito forte de fazer conexão com pessoas, né? A ponto de achar um cara profissional em desenvolver um site espetacular, perfeito, mas tudo perfeito, você não tem noção. A hora que eu clicava em sair do site, ia para o site original. Perfeito, daquela pessoa perdeu o maior tempo que tem para ganhar um dinheiro de uma forma ilícita. Daí eu perguntei assim, por que ela não usa essa habilidade de fazer conexão com pessoas para trabalhar com venda e falar, por exemplo, com um dono de uma rede de 50 supermercados, por exemplo? Você concorda que para chegar diante de uma pessoa dessa é trabalhoso? Mas se ela conseguiu achar uma pessoa dessa, que desenvolveu um site, ela não daria conta disso? E essa pessoa também do site, por que ela não usa para desenvolver sistemas, para que ela pudesse ganhar dinheiro? Concorda comigo? Então, meu irmão, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, o diabo, ele pode tramar contra a sua vida, ele pode roubar alguma coisinha sua, te atrapalhar. Mas, meu irmão, isso não vai afetar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Isso daí, meu irmão, eu te digo uma coisa, vai voltar para mim 10 vezes mais. 10 vezes mais. Aquilo que o diabo rouba de você vai voltar 10 vezes mais. Para você de outras formas. De outras formas. E sabe, eu fiquei bravo mesmo. Fala pra você, eu estou bravo até agora, né? E no começo, eu até falei assim, ó, rapaz do céu, tomara que esse celular caia na primeira usada deles para quebrar a tela, né? Mas, meu irmão, a minha confissão agora é que Deus coloque 10 crentes em volta desse cara, que evangelize ele dia e noite, por onde ele passar, e ele vai mudar de vida, ele vai se converter, amém? No nome de Jesus, na hora eu falei isso, te juro. Mas eu me arrependi e eu já confessei ao contrário, amém, irmão? Está tudo bem, graças a Deus, amém? Então, as dificuldades do nosso dia a dia, isso vai surgindo, alguma coisa que vai nos abalando, amém? Eu anotei algumas coisas aqui, que você vai fazer uma análise para a sua vida, e você vai analisar e ver se isso está te afetando ou não, amém? Como é que você começa a identificar se você está dando uma esfriada, se você está avançando? E eu te digo que a primeira coisa que eu anotei ali é o desinteresse pelas coisas de Deus. O que é isso? O pastor chega aqui, ele convoca a igreja, ele faz uma convocação. Nós precisamos embrulhar presentes para o melhor dia do ano. E aí você fala, vai um monte de gente lá, nem vai precisar da minha ajuda. Meu irmão, isso não é um pensamento que vem de Deus. Amém? Você deve se envolver com as coisas de Deus. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Amém? Um monte de criança aqui se rendeu a Cristo. Muita coisa maravilhosa aconteceu. E sabe de uma coisa? Aquelas pessoas que ajudaram a embrulhar os presentes, elas foram participantes de cada um desses resultados. E sabe, você ficar desinteressado por aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, na vida da sua igreja, isso é um grande sintoma em que você está esfriando. Vinícius, mas eu estou ajudando. Glória a Deus, continue ajudando. É aquilo que eu te falei, amém? O antídoto, ele serve para resolver o problema que você está atualmente, mas a vacina vai te preservar de coisas futuras. Amém? A segunda coisa que eu anotei, está aqui, né? Hora devocional curta ou infrequente, né? É aquilo que eu te falei, geração fast food, né? Você acordou atrasado, perdeu hora, né? Quem é que gosta de dormir? Eu gosto de dormir, né? E rapaz, eu vou falar para você, Deus é bom comigo que eu trabalho a 1 quadra de casa, amém? O meu escritório é 1 quadra de casa. Então, muitas vezes ali, eu levanto ali 8h30, porque eu gosto de tomar um café, e eu gosto de tomar banho todos os dias, né? 8h30 não, 7h30, desculpa. E 8 horas eu tô lá, né? Eu atravesso a rua, tô lá. E sabe de uma coisa, meu irmão?
é complicado, né? Você sai do dia, chega atrasado, aquela correria doida, faz tudo correndo, né? Aí você trabalha, tem um monte de problema para resolver. Você almoça correndo porque você tem que voltar a trabalhar, tem que fazer uma coisa, tem que ligar para fulano, tem que resolver 1000 coisas. E cada dia que passa, as coisas vão aumentando. Né? E aí chegou de noite ali, 10 horas da noite, 11 horas da noite, você fala assim, vou assistir um Netflix, né? Assistir uma sériezinha, né? Assistir o Justiceiro, tal. E aí, na hora que você se depara, fala assim, nossa, rapaz, eu nem lembrei de Deus hoje. E aí você faz aquela oração, Pai, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Pum, tá roncando e começa o ciclo de novo. Meu irmão, isso é perigoso, amém? Isso é perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você não abre a Bíblia para ler? Meu irmão. Isso é perigoso, isso é um sintoma de você estar esfriando. Meu irmão, se mantenha cheio do Espírito. Leia a Bíblia, leia a palavra. Se molde ao seu estilo de vida diariamente e coloque Deus nele. Tenha consciência que Deus está presente dentro de você. Bota um louvor para você ir ouvindo, vai orando, conversa com Deus. No seu horário de almoço ali, ou no café da manhã, leia a Bíblia, amém? Nem que for 5 minutinhos. Um versículo, sai meditando nele. Vai orando em outras línguas, meu irmão, e eu te garanto uma coisa. Você vai ficar bem, amém? As dificuldades, elas surgem. E não é errado nós corremos para a palavra e corremos para Deus quando a dificuldade vem. Mas melhor do que isso, é quando a dificuldade vir, você já está pronto. Essa é a diferença. Quando o inimigo se levanta, quando qualquer coisa se levanta contra você, você já está pronto e aquilo não te abala. Isso é desfrutar da paz que excede todo entendimento, né? A paz que o mundo não tem. E as pessoas olham para você, como é que você consegue ficar tranquilo com tudo isso acontecendo com você? Já está preparado para um momento de dificuldade. Amém? Uma outra coisa que eu anotei aqui é mau testemunho, né? Eu não digo isso só para quem está devendo, mas eu digo, meu irmão, se você falou que você vai no lugar, você vai no lugar. Se você falou, 3 horas da tarde eu estou aí, 3 horas da tarde você esteja lá. Eu vou fazer isso. Falou que vai fazer? Faça. Pelo amor de Deus. Como Bud Wright dizia, né? Se a sua palavra não vale nada, você não vale nada. Vou falar uma coisa para você. Há 9 anos atrás eu comecei a minha empresa com sistemas de gestão para posto de combustível. Eu te digo uma coisa, eu desbravei mesmo, no meio de um mercado muito competitivo. Sabe de uma coisa, o que me fez eu conseguir estar de pé até hoje? É eu falar que eu ia fazer uma coisa e eu fazer. Eu só me ligava, você resolve isso, resolvo para você já, e eu resolvia. Só, não consigo te resolver agora, daqui 1 horinha eu te ligo e eu resolvo para você. Resolvia. Amanhã, 3 horas da tarde eu estou aí. Quando não conseguia chegar às 3 horas, 1 hora com antecedência eu remarcava com a pessoa. E sabe, essas atitudes foram fazendo com que eu fosse avançando e conquistando clientes. Agora, os concorrentes, o que é ali? Não conseguia falar com o cara, ligava para o cara estava lá na Bahia. Eu te digo uma coisa, toda vez que eu vou visitar um cliente, são as mesmas coisas que eu escuto. Fulano fala que vai fazer e não faz. Fala que vai vir me atender, não me atende. Estou com um problema aqui já faz 1 mês, não resolve, postar uma multa, é notificado, dá um monte de problema. Mas, meu irmão, o que eu te digo é uma coisa, 9 anos, graças a Deus, Deus é bom, amém? Mas essa atitude minha de falar que ia fazer alguma coisa e fazer, fez com que a minha empresa não fechasse no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, meu irmão, mau testemunho não faz parte da sua vida, amém? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 8 ali, Timóteo vai dando algumas recomendações na instituição dos diáconos, né? Ele vai falando que o diácono ele tem que se dominar, ele tem que dominar a própria casa, mas no versículo 7 ele fala assim, é necessário que ele tenha bom testemunho com uns de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, amém? Uma das recomendações do diácono é aquele quem serve. Então, se você serve na igreja, independente de você
fica lá na porta como diácono, servindo a ceia, se você serve a Deus, que você tenha bom testemunho com as pessoas de fora. Porque se você começa já ali, dando mau testemunho, você começa a ter desinteresse pelas coisas de Deus, você começa a deixar de ler a Bíblia, o que está acontecendo? Você está andando no primeiro amor? Você não está andando no primeiro amor. Não adianta falar que está, que não está. Você começa a ter essas práticas assim, e começa a esfriar, meu irmão. Aí chega um tempo que acontece uma dificuldade com você, você fala assim, eu não vou mais na igreja. Já briga com o pastor, liga para saber como é que está, com todo amor, com toda ali empolgação para trazer a pessoa de volta, já dá um esculacho, não quer mais saber, e a pessoa se afasta. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos se prevenir, amém? Vamos se manter cheio do amor, cheio do fogo de Deus. Tem outras coisas também que eu tinha notado, mas não vai dar tempo de eu falar, amém? Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz lá, não apagueis o Espírito. Se está dizendo para não apagar o Espírito, é possível nós apagarmos o Espírito. Mas, meu irmão, nós também é possível você ficar cheio do Espírito. Fogo puro, meu irmão. Aleluia. Fogo puro. Né? Não sabe o que fazer, está ali orando em línguas. Não sabe que decisão tomar, está ali orando em línguas. Cheio do Espírito, está cheio da palavra de Deus. Uma dificuldade surge diante dele, ele já fala a palavra e as coisas acontecem. Uma montanha surge diante dele, ele diz para a montanha, sai daí da minha frente, ela sai. Sabe, uma Maria Fumaça, né? Ou aqueles trens antigos, se você vê aqueles desenhinhos lá, animado, os trenzinhos rodando ali, e você vê sempre um personagem pegando um carvãozinho ou uma lenha jogando dentro do forno, né? E quanto mais lenha vai jogando, mais intenso vai ficando o trem, mais rápido ele vai andando. É exatamente assim, meu irmão. Quanto mais lenha, quanto mais da palavra de Deus você vai jogando dentro de você, mais cheio do Espírito você vai ficando. Mais cheio do Espírito você vai ficando. E na hora que vem um negocinho, uma mosquinha, pode ser um problema gigantesco para as pessoas, mas é uma mosquinha pousando no seu braço e faz assim, ó, sai daqui, acabou. É desse jeito, meu irmão. Você é responsável em manter a chama do Espírito cada vez mais intensa dentro de você. Amém? Abre lá comigo em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então no versículo 18 fala para nós não vos embriagarmos com vinho. Mas ele diz também ali, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito quer dizer que você se enche do Espírito. Deus, ele não vai te encher, é você que se enche. É como eu disse, é você responsável de jogar o carvãozinho dentro de você. Você é o responsável de jogar a lenha dentro de você e se manter fogo puro, meu irmão. Fogo puro. Porque é aquilo que eu te disse, é melhor você já estar pronto do que você ter que correr para estar pronto. E aí, meu irmão, você se mantendo cheio, você vai se manter cheio do amor de Deus. E aí, você dando um bom testemunho, você se interessando pelas coisas de Deus, você vendo a pessoa do seu lado passando alguma necessidade, você ajudando ela, isso vai fazer a diferença na sua vida. Se eu estou falando isso para você é porque é possível você abandonar o primeiro amor. É possível você esfriar, meu irmão. Mas eu te digo, é possível e é maravilhoso você se manter com o amor de Deus e a chama do Espírito dentro de você fluindo, se aumentando cada vez mais. Isso é maravilhoso, porque isso vai facilitar a sua vida. A sua vida ela vai ser mais fácil. O que eu estou dizendo não é que você vai ficar sem problema, mas ela vai se tornar mais fácil. É muito mais fácil você resolver problema com Deus ali, te dando as direções,
te falando aquilo que você precisa fazer. Mas se você viver uma vida de qualquer jeito, na geração fast food, igual eu estava indo lá querendo comer batatinha com o carro dirigindo, desfruta, meu irmão, daquilo que Deus tem para você. Desfruta daquilo que Ele tem para você. Ande em amor, mantenha o amor de Deus fluindo, ó, dia após dia, cada vez mais. Eu te digo uma coisa, ande com pessoas mais crentes que você. Ande com pessoas que te incentivam a avançar. Ande com pessoas que não te desanimam, que fica jogando água ali dentro do seu forninho, meu irmão. Ande com pessoas que você chega perto dela e fala, uau, meu Deus, Deus está agindo sobrenaturalmente sobre a vida dele, está marcando a minha vida. E, meu irmão, seja essa pessoa também para os outros, amém? Isso não te faz um crente religioso chato, que ninguém consegue ficar perto de você. Você tem que impactar vidas também, amém? Glória a Deus, amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite eu queria fazer um convite para você que nunca nos visitou, amém? Que nunca fez uma oração de confissão. Sabe, eu te digo uma coisa, existe um caminho maravilhoso para você trilhar. Existe um caminho aonde o mal ele não prevalece. Existe um caminho aonde Deus, ele se relaciona com você. Sim, Deus ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. E sabe, Deus, Ele amou o mundo. Ele amou o mundo, Ele amou a sua vida. Para que você hoje pudesse viver uma vida caminhando juntamente com Ele. Deus, Ele se entregou por você. Jesus, Ele morreu na cruz. E sabe, eu te digo uma coisa, existe ajuda para você. Existe alegria para você. Existe amor de verdade para você. Eu te digo porque o amor de Deus, ele é diferente do amor do mundo. A alegria do Senhor, ela é diferente da alegria que o mundo passa. A alegria do Senhor, meu irmão, é algo muito bom. A paz de Deus, ela é real. É possível você deitar com a sua cabeça na sua cama, ali no seu travesseiro, e você deitar e ter refrigério diante de você. Essa é uma paz que o mundo ele não dá para você, mas é uma paz que você só pode receber em Deus. Existe um refrigério para aquilo que você passa, que somente Deus ele pode fazer. E sabe, eu não sei aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido, mas Deus ele é poderoso para suprir aquilo que você precisa. Deus ele pode fazer muitas coisas na sua vida. Talvez você não acredite em você mesmo, mas Deus, Ele acredita, meu irmão. Então, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida todas as obras do diabo caindo por terra e você se enxergando agora como Deus te enxerga. Você se enxergando como Deus te enxerga. Deus, Ele te ama, meu irmão. Ele te ama, Ele não quer que você ande só. E quando você entregar a sua vida para Deus, Ele nunca vai te deixar. Ele vai andar com você todos os dias.